Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de chamar aqui no altar a Júlia, a Tainara e a Micaele. Eu gostaria que a minha família ficasse aqui juntamente comigo no altar, porque eu vou pregar com a minha família diante do altar do Senhor. O tema da minha pregação é reconstruindo o altar da adoração. Pode subir, Tainara, senta do lado do seu marido, Marcos do lado da sua esposa. Jonathan, por favor, sobe para cá, senta aqui também. Lucas capítulo 22 nos diz que Jesus chamou 2 discípulos e pediu para que eles fossem preparar a última Santa Ceia. E ele disse, olha, o homem que você encontrar com uma lata de água na cabeça, pergunta para ele aonde é que será a Santa Ceia. E essa casa já estava arrumada, já estava com almofada e era uma varanda muito grande. Onde Jesus chegava-se muita gente, aonde o dono da casa cedia, porque Jesus não tinha casa. Ele precisava que os seus amigos emprestassem a casa para ele, para que ele pudesse fazer essa Santa Ceia. E nessa última Santa Ceia, Jesus disse aos seus discípulos, eu ansiei muito por esse momento, eu esperei muito por esse momento, porque este é o último momento que eu estarei com vocês aqui. Então a minha alma se regozijou muito nisso. E eu acredito que aonde Jesus chegava, aonde a Santa Ceia se realizava, ou no culto do lar onde Jesus ia, assim como ele foi à casa de Zaqueu, Zaqueu desce depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Ali tinha pessoas felizes, alegres, somente de presenciar Jesus, as maravilhas de Jesus, o que Jesus faria. Mas também ali tinha as pessoas dilaceradas, pessoas que tinham perdido seus entes queridos, pessoas que estavam passando por um quadro de enfermidade, pessoas que eram muito pobres, pessoas que tinham enfermidades espirituais. O que é isso, pastora? Pessoas endemoniadas. E Jesus chegava ali, e ali todo mundo participava. Mas eu vejo no relato da palavra de Deus, que Jesus nunca despediu ninguém com as suas mãos vazias. Jesus muitas vezes ele curou a todos, diz a Bíblia. Onde Jesus chegava, Jesus curou a todos. E é a mesma palavra de Deus, essa palavra que eu amo, essa palavra que eu gosto de ler, essa palavra que me instrui todos os dias da minha vida. Eu aprendi a ler a Bíblia sozinha. Eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu nasci no Evangelho, me desviei do Evangelho. E quando eu voltei para Cristo, eu falei, Senhor, me ensina. O Senhor é aquele que usa aqueles pastores, eu quero que o teu Espírito me ensina. Eu gostava muito de novela, eu gostava muito de sessão da tarde, e eu troquei tudo isso pela palavra de Deus. Muitas vezes à tarde, que eu era solteira, estava lá no quarto, quando eu ia ver, eu estava dormindo com a cara dentro da Bíblia. Porque ler a Bíblia é muito difícil, irmãos. Ler a Bíblia não é fácil. As letras tremem, dá sono, você não entende, você desiste de querer compreender a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela é instrução, ela é conhecimento e ela é sabedoria para as nossas vidas. Quem lê a Bíblia se enche dela, se agrega dela. E eu entrei nessa batalha de falar, Senhor, eu quero uma mudança de vida. Aos 6 meses de idade, o médico disse para minha mãe, compra o caixão que essa menina não vai viver. Eu estou aqui. Aos 17 anos, eu tive um namorado que só dizia, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. A minha expectativa era de linha direta. Eu estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei a sua expectativa. A minha mãe era cristã, meu pai era alcoólatra. Eu nasci num lar desestruturado. Minha mãe orava e os demônios iam embora. Mas o meu lar era um lar desestruturado. Eu vi muita briga, eu vi muita confusão. Eu vi irmãos brigando. Eu vi minha mãe se desentendendo com meu pai. Eu vi muitas promessas não sendo cumpridas. Eu tinha vontade de ir para a igreja, mas eu não conseguia ir para a igreja. E essa era a minha vida. E eu não tinha força de nada. Certa vez, eu estava com uma amiga de escola na frente da casa dela. E a casa dela era um centro de macumba. E a gente lá conversando, o irmão dela, que era o macumbeiro do centro de macumba, falou que todo mundo tinha que entrar. E eu entrei. E ele disse assim, olha, você vai se tornar uma mulher muito rica se você se prostituir. Ele falou isso para mim. Eu saí dali, eu era uma jovem.
Eu falei assim, eu não quero riqueza. Eu tinha temor no meu coração, porque eu cresci num lar evangélico. E ele disse isso para mim. Era uma menina bonita, era uma menina que gostava de seduzir. Isso eu reconhecia dentro de mim. Eu me olhava no espelho e eu falava, como você é bonita. E eu sabia que eu era bonita, porque muitas pessoas falavam para minha mãe, a Magali é muito bonita. E a gente tem convicção disso, irmãos, nós não somos hipócritas, nós sabemos o que fazemos. E o diabo, ele queria que eu usasse isso em meu bel prazer, para que ele pudesse destruir a minha vida. Mas chegou um momento da minha vida que eu me voltei para Cristo. E eu fui apaixonada por Ele. Chega, eu falei, Deus, eu estou cansada. Ou eu saio na linha direta, ou o Senhor muda a minha vida. E eu levantei a mão para o céu, dentro do meu quarto. Eu estava no Mato Grosso e falei, Senhor, eu entrego a minha vida. Estava contando isso para a Kelly ontem. Eu entrego a minha vida, escreve meu nome no livro da vida e saí dali. Quando eu saí do quarto, sabe o que o diabo falou no meu ouvido? Ele disse assim, ninguém viu, você pode ir para o baile amanhã. Eu falei, tá bom. Perguntei para minha mãe, mãe, que dia que é o culto lá na igreja do pastor Valdivino? Ela falou assim, amanhã. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu só fui para o culto para que na hora do apelo, quando o pastor fizesse o apelo, eu levantasse a mão. Eu só fui para o culto para isso. A hora que o pastor falou, quem quer aceitar Jesus, eu fui lá na frente. Quando eu voltei lá da frente, eu disse para o diabo assim, agora todo mundo viu. Eu tinha uma convicção daquilo que eu queria. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava mudando a minha vida. Eu estava dizendo para o Senhor, eu não vou mais dirigir a minha vida pelos meus planos, pelo que eu desejo. Eu coloco totalmente a direção da minha vida nas tuas mãos. Fui para a igreja. Pastor Jefferson se engraçou comigo, eu não podia namorar com ele, porque o rapaz morava na mesma rua que ele, que queria me matar. Se queria me matar, ia matar ele também. Porque ele não podia me ver com ninguém. E eu falava para ele, eu não posso namorar com você. Eu não posso namorar com você, porque eu não posso colocar sua vida em risco. E ele sabia da história, porque eu contei para ele. Ele vai me matar, ele quer me matar. Mas Deus falou assim para mim, se você terminar esse namoro, ele não vai tocar num fio de cabelo seu. Deus usou uma irmã que não sabia de nada, e eu terminei esse namoro, e ele não tocou num fio de cabelo meu. Eu estou aqui, e ele está debaixo da terra a 7 palmos, porque o Senhor me guardou. Porque o Senhor, quando tem um propósito na vida de alguém, é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te guarda. E eu vou ler um versículo nesta noite que nos diz assim, Provérbios 31, versículo 29. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Irmãos, minha vida começou assim. Depois eu e o pastor Jefferson começamos a namorar, eu orei, Deus foi confirmou namoro, confirmou noivado. Casamento foi muito difícil, nós nos casamos. 3 meses depois de casada, engravidei da Micaele, dentro da igreja, muito fiel a Deus, indo para as favelas buscar o Senhor, indo para os círculos de oração, indo para a consagração, não deixava um dia, porque eu sabia e eu era apaixonada por esse Deus tão grandemente, e eu falava, eu perco tudo, eu entrego a minha vida, e se o Senhor quiser tirar a minha vida, você pode tirar, porque a minha vida pertence a Ti, eu não quero saber mais de nada, mas eu não vou para o inferno, porque chega de tudo que eu já deixei, de tudo que eu fiz, eu não permito mais que o Senhor, que o inimigo faça mais nada na minha vida. Mas fui crescendo dentro da igreja, porque a gente não sabe de nada, a gente vem de lá desestruturado, totalmente desestruturado. Lá atrás ninguém fala de nada, só fala de gritaria, ninguém senta filho para conversar, um põe o filho contra o pai, a mãe põe, o pai põe o filho contra a mãe põe o filho contra o pai, que o teu pai é isso, que o teu pai é aquilo, é uma confusão, e muitas vezes nós vivemos isso dentro do lar cristão. Não queremos, mas a Bíblia ela é clara nisso, quando fala de Davi, quando fala de Samuel, quando fala de Eli.
eram profetas, eram homens de Deus que perderam a sua casa, perderam a sua família, por falta de colocar dedo na cara, por falta de falar, por falta de educar, por mais que o casal tem problema. O altar da adoração. Precisamos reconstruir o altar da adoração. Aonde é que começa esse altar da adoração? Todo mundo tem ferida, todo mundo tem problema. Pastora, você tem? Tenho. Feridas que precisam ser curadas. Preciso ir lá e ver onde que está a raiz do problema. Eu não posso ficar carregando problema para o resto da vida. Ninguém vive morando diante do museu. Museu tem coisas antigas, o que passou, passou. Todas as nossas DR, minha e do pastor, esses dias ele falou que é fight, mas não é fight, irmão. É DR, porque se for fight o negócio fica feio. Fight é porrada, para quem sabe. E lá em casa não tem isso, lá em casa tem DR. Vem cá, quero falar com você. E quando eu não quero falar porque meu ânimo está... Você fica assim, fica. Eu falo, amor, eu não quero conversar agora. Por favor. Outra hora a gente conversa. Eu me conheço. Eu vou falar o que quer, vou ferir, depois vou dizer, eu não disse isso. E a gente diz. Só que a gente está tão impulsivo que a gente acha que não disse. Então, hoje eu aprendi, eu falo, eu não quero. Eu prefiro me manter em silêncio. Porque o inimigo, ele cutuca, ele mexe, ele abre ferida. E muitas vezes nós não estamos bem. Não tinha nenhuma referência de pai. Meu pai é alcoólatra. Minha mãe cuidou da gente, minha mãe criou a gente. E quem sabe eu entrei nesse casamento pensando, arrumei alguém para cuidar de mim, pensando que eu tinha achado um pai para mim. Muito amoroso. Pastor sempre foi muito amoroso, sempre me deu flores, me dava presentes quando a gente namorava, fazia das tripas coração quando podia para a gente comer uma pizza, como ele disse que a gente comia pastel de 50 centavos. Mas ele acreditou. Quando casamos, a nossa casa só estava rebocada por dentro, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos sofá, nós não tínhamos mesa. Era uma casa muito engraçada, não tinha nada, tinha gente dentro. É muita coragem para você querer casar assim. É muita coragem você ter convicção que Deus está com você. É muita coragem para você apostar naquilo que o Senhor está fazendo da sua vida. Como diz a Micaele, eu ouço Deus falar comigo. E eu sei quem fala comigo. Casei, fiquei grávida. Depois de 1 ano e pouco de casado, certo dia eu tenho um sonho de uma moça balançando o cabelo para o meu marido. E eu disse assim, Senhor, o que é isso? E de repente eu vejo uma moça dar atenção para o meu marido dentro da igreja. E para mim ela baixava a cabeça, ela não conversava comigo. E essa moça era casada, irmãos. Ela só falava com o meu marido e não falava comigo. Só que eu não sou besta, mulher não é besta, homem não é besta. Se você trai o seu marido, deixa eu te falar uma coisa. Ele sabe que você trai. Se você trai a sua esposa, ela sabe que você trai. E ainda mais quando se tem uma mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, o Senhor não deixa ela enganada. Eu disse para vocês que eu não saía da onde? Do círculo de oração e da consagração. Quem fala com Deus, Deus fala com ele. E aí começou eu para cima do meu marido, o que está acontecendo? Não, está acontecendo nada, não, está acontecendo alguma coisa. Dei uma de louca. Chamei o marido da mulher na minha casa. Falei para ele, olha, você cuida da sua mulher, porque ela está mandando partitura para o meu marido cheia de coraçãozinho. Então, você cuida da sua mulher. Porque meu marido começou a aprender na igreja. Eu estou falando de igreja, porque todo mundo acha que essas coisas acontecem lá no mundo. Eu quero te dizer, dentro da igreja também o diabo se manifesta para poder destruir a sua casa, para destruir o propósito de Deus na sua vida, para destruir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós nunca falamos sobre isso. Ele nem sabe que eu iria pregar isso, que eu quero falar de mim, eu não quero falar dele. Eu estou falando de mim e eu quero falar de mim. E aí, irmãos, eu fui parar numa reunião dentro da casa desse rapaz, com o pastor, com o meu sogro, com a sogra dela. Eu saí de lá sem chão.
porque todo mundo disse que era mentira, era coisa da minha cabeça. Eu saí muito humilhada, eu saí muito frustrada, eu saí muito triste. Eu tenho 2 irmãos que são advogados. Eu ficava na orelha dele e eu falava assim: eu quero a separação. Sou uma mulher bonita, eu não disse que eu era bonita? Eu sou bonita e eu sou nova. Vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. E eu sempre falava para ele: o dia que você não quiser nada comigo, você chega para mim e fala assim: Magali, eu não quero mais nada contigo. Você pode sair com quem você quiser, eu não me importo, mas você não me traiu. Eu falava isso para ele. Se isso acontecer comigo, eu vou ser muito sincera com você, mas não faça isso comigo. Eu falava para ele isso. Eu estava muito dilacerada, mas eu estava na casa do Senhor. Eu estava no altar do Senhor. E eu não desisti de Deus. Em nenhum momento eu falava: Deus, fala comigo. Deus usa alguém. Deus faz isso. Deus faz aquilo. E Deus não falava. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a encurtar as minhas saias. Assembleana, saião. Aí eu comecei a comprar saia jeans. E todo mundo: nossa, você está linda, né? Nossa, você está diferente. Comecei. Falei: já que é isso, então vamos lá. Eu falei: mas eu não quero isso para mim, Deus. Eu não vou usar essas armas. Tudo isso foi muito difícil para mim. Eu saí daquela casa, saí sem chão. Meu pastor falou assim para mim: você vai para a sede agora. Eu fui para a sede, ele continuou na congregação. E eu chorava. Eu ia para a igreja, eu não tinha palavras, eu chorava. E eu falava: Deus, eu não quero ficar nesse casamento. Eu não preciso disso, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu não preciso ser humilhada por ninguém. Ainda que o meu pai é um alcoólatra, mas eu tenho pai, eu tenho família, eu não preciso disso. E eu chorava. E eu falava: eu não quero. Eu falava assim: tal dia nós vamos no escritório do meu irmão, tal dia você vai assinar a separação. E ele não aparecia. Eu falava para o meu irmão: ele vai vir. Não, ele não vai vir, Magali, você quer ou você não quer? E eu falava: deixa tudo pronto, porque eu não quero mais. E a ferida estava pronta. E até um dia que Deus usou uma irmã e disse assim: deixa eu cuidar de você e cuide muito bem dele. Eu fiquei com muita raiva de Deus. Com muita raiva de Deus. Eu fiquei com muita raiva de Deus. E falei assim: ele é bom, pega para você, porque para mim não está dando. Se você vê que ele está fazendo tudo isso comigo, eu fui dilacerada, não teve nada. Eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor pegue para você, porque para mim eu não quero mais ficar nesse casamento. Eu largo dele, mas eu não largo de você, Senhor. Eu fico a minha vida com você, Senhor, mas eu não quero mais ficar nesse casamento. E de repente, irmãos, eu fiquei 3 meses sem tomar ceia. Por que eu estou falando isso na ceia? Eu fiquei 3 meses sem tomar ceia por causa da ferida que estava no meu coração e na minha alma. Um dia eu cheguei para o meu professor de teologia e falei: pastor Nilson, eu preciso conversar com o senhor. Nós 2 estudávamos teologia. Chamei meu professor e falei: pastor, eu estou querendo me separar. Eu não aguento mais isso, aquilo outro. Tem 3 meses que eu tomo ceia, eu estou muito mal. Ele virou para mim e disse assim: Magali, eu vou te dar uma ilustração simples e fácil, e você vai me entender. Você e o Jefferson e eu sou Deus. Vocês 2 brigaram e você parou de falar comigo. A Santa Ceia é isso. Você cortou a sua comunhão com Deus. Vá tomar a sua ceia, porque você e o Jefferson vão se resolver daqui a pouco. Vá tomar a sua ceia, porque Deus não tem nada a ver com a sua briga de vocês 2. Vá tomar a sua ceia e Deus vai te dar vitória. Eu não tinha essa compreensão de tomar ceia. Eu não tinha essa compreensão. E eu deixava essa ferida, irmãos. Eu fui à próxima ceia, tomei ceia, dobrei meu joelho, pedi perdão para Deus. Passei uma semana orando em línguas. E eu disse: Deus, eu quero a verdade. Eu quero saber se o meu marido deu presente para ela. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero a verdade. Deus, eu quero a verdade. Sabe por quê? Mulher, você deixa Satanás entrar na tua mente e colocar o que você quer. Eu não vou permitir Satanás fazer isso comigo, não. E eu não permiti Satanás fazer isso comigo. Não vou atrás, não quero saber, não vou vasculhar a vida dele, não fiz nada disso. E quem vinha falar alguma coisa: olha, fiz isso, aí eu vi isso, aquilo outro. Sabe o que eu respondia para a pessoa? Não quero saber. Não quero saber. Se tem alguém que vai ter que falar dele para mim, vai ter que ser Deus. Outra pessoa eu não aceito. Eu não quero saber. Era essa a minha resposta que eu dava para as pessoas. Eu não quero saber.
E eu comecei a orar em línguas e eu comecei a falar para Deus, eu quero a verdade. Sabe por quê, irmã? Eu estava numa pindaíba, fazendo bico. E eu passando necessidade, aprimorando um casamento, me apertando, para depois outra mulher vir querer desfrutar daquilo que eu estava. Nós somos mulheres, eu estou diante do altar de Deus, estou aqui com a minha família, com meu marido ali do lado. Eu não ia permitir Satanás cirandar na minha cabeça. E muitas mulheres, quando eu falo com elas, eu falo isso. Não vasculha celular, não vai atrás do seu marido, não bota detetive, não faça isso. Porque nós temos um Deus que tudo sabe, tudo vê. E é um Deus tão poderoso. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Menos de 15 dias, essa moça escreve uma carta. Coloca tudo o que ela fez na igreja. Com todos os homens que ela fez. E ela larga a carta em cima da cama e vai embora para a casa do pai dela. O marido dela pega aquela carta e leva ela até o pastor. E ele diz para o pastor, eu só estou fazendo isso por causa da Magali, porque eu não precisava fazer isso. Porque toda a vergonha que a Magali passou, ela não precisava ter passado. A mulher que teme a Deus será louvada. A mulher que teme a Deus será honrada. A mulher que teme a Deus, tem a Deus como a sua segurança, a sua confiança, o seu porto seguro. A mulher que descansa no Senhor, a mulher que adora o Senhor, independente da sua situação, independente do que aconteça na sua vida, essa será honrada. Nós estamos falando de adorar. O Senhor se agrada quando eu me anulo, eu me anulei. O pastor mandou ele me procurar e contar para mim, ou o pastor mesmo com ele junto ia me contar. O que aconteceu? Essa mulher levou alguns homens para motel. Essa mulher estava seduzindo o meu marido. Os outros foram excluídos da igreja, ele pegou 6 meses de banco. Eu fiquei com uma ferida no meu coração, na minha alma. Eu continuei na mesma igreja, eu continuei congregando do mesmo jeito. A igreja toda ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Algumas pessoas já sabiam. Daí começou a minha luta. Ele estava com vergonha de ir para a igreja. Eu falava assim para ele, olha, estou indo para a igreja. Daqui a pouco eu vou, ou então eu não sei se eu vou. Eu virava para ele e falava assim, você vai. Sabe por quê? Porque quem teria que ter vergonha era eu. Quem teria que andar de cabeça baixa era eu. Quem teria que viver um desânimo, uma tristeza, era eu. E eu não vou assim, porque eu não vou largar o meu Deus. Então tu pega a tua Bíblia, tu coloca a tua Bíblia debaixo do teu braço e tu me segue. Irmãos, eu ia com tanto medo que eu ia assim, olhando para trás para ver se ele estava, e ele vinha. Abigail. A Bíblia não relata mulheres que têm atitude. Abigail tinha atitude. E o Senhor começou a me ensinar. Tem receita para a família? Não, irmão, não tem receita para a família. A ferida estava aberta. A alma ferida. Tristeza no coração. Eu trabalhando na igreja, eu no círculo de oração, eu continuando fazendo as mesmas coisas. Eu não abaixei a guarda, eu não deixei de fazer nada na igreja. E a tristeza na alma, romper de cada dia. Tudo isso acontecendo na minha vida, até que um dia Deus usa uma irmã e diz assim, alguém que te feriu vai te pedir perdão. Passou 2 anos, essa moça que fez tudo isso, ela veio me pedir perdão. E eu olhei na cara dela, eu marquei um encontro com ela. E eu falei para ela tudo o que eu queria. Não magoei, não machuquei, não feri. Eu disse assim para ela, agora lute pelo teu casamento. Porque a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amanhã pode ser eu, amanhã eu posso cair. Lute, vai lá, demonstra que tu é uma mulher de verdade. Sabe por quê? Porque Deus já tinha curado a ferida do meu coração, da minha alma. Eu não tive uma conversa com ela de 5 minutos, eu passei 2 horas conversando com ela. Olhei no olhar, olhei na cara dela. Meus filhos cresceram, nunca escondi nada dos meus filhos. Meus filhos sempre foram participativos das nossas vidas em tudo, porque eles precisam crescer em meio à dor. Eles precisam ver que a glória é dele, a adoração é dele, a nossa vida é dele. É ele quem faz a ferida, mas é ele quem cura a ferida. É ele que está no nosso meio. Então eu e você, nós não estamos isentos de passar nenhuma luta.
isento de passar nada na nossa vida. Eu era tão alegre, eu dançava, eu brincava, eu pulava. Meu marido falava assim: Maga, volta a alegria. Eu falava: não dá. Maga, volta a alegria. Eu falava: não dá. Maga, deixa eu lutar. Muitas vezes eu virei para ele e falei assim: meu filho, pede o divórcio, eu não te amo mais. Vai lá e pede o divórcio. Sabe por quê? Porque eu não queria pedir o divórcio. Sabe para quê? Para dizer assim para Deus: foi ele. Porque Deus já tinha me dito: não divorcia, porque eu tenho uma obra na tua vida e na dele. Eu queria somente fazer ele enfraquecer, e ele pediu o divórcio. E eu fui usada muitas vezes pelo inimigo, fazendo ele ficar fraco, tirando as forças dele. Eu não te amo, eu não te amo. Esquece, vai lá, se divorcia, não espera nada de mim, eu não quero mais. Eu fazia ele se enfraquecer e ele falava: eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelo meu casamento. Só me dê uma oportunidade, deixa eu lutar pelo meu casamento, deixa eu te fazer feliz de novo. E eu não queria, irmãos. Para mim era uma artimanha. Eu queria mesmo que ele fosse lá e ele tivesse pedido aquele divórcio, somente para mim se passar por boazinha. Deus, eu continuo na tua presença, mas não fui eu. Ele penou. Meu marido penou muito. Quando ele quis me abraçar, eu não quis o abraço dele. Quando eu senti muita raiva dele. Quando as marcas do ódio, quando as marcas estavam dentro de mim. Até eu pedi para Deus: eu não posso ser uma lata de lixo, eu preciso ser liberta. Quando eu vi que não tinha jeito mais. Quando eu vi que nós dois amávamos a Cristo, quando eu vi que realmente Deus tinha uma obra na minha vida, eu falei: eu preciso mudar. E nesse meio tempo eu engravido da Júlia e do Jefão. Cheio de ferida. Sem esperar mais uma gravidez de gêmeos. Eu falei: Deus, eu não estou bem. Deus, como que eu vou cuidar dessas duas crianças? Deus, olha o meu coração, olha a ferida. Deus, olha para mim, o Senhor está de brincadeira comigo. Deus, por favor, não faz isso comigo, Deus. Irmãos, eu pensei em abortar. Eu vou abortar. Eu falava para ele de noite: eu vou abortar, eu vou abortar. Eu não quero esses filhos, eu não estou feliz, eu não tenho estrutura. Eu vou abortar, eu vou tirar essas crianças porque eu não quero. Ele falava assim: se você não quer, eu crio. Eu falei: imagina, você nem cuida de você, você vai cuidar dessas crianças? Eu não quero, eu não tenho estrutura para isso. E eu pensei em procurar uma amiga farmacêutica para tomar Citrotec, para abortar. E Deus falou para mim, usou no círculo de oração e disse: Magali, o que está pensando em fazer, não faça, porque sou eu que dirijo a sua vida. E ali eu nem sabia se estava grávida mesmo, tinha convicção. E eu disse: eu estou grávida. Deus, eu não estou bem. Deus, eu não estou bem. Deus, eu não estou bem. Como vai ser a minha vida? Deus, agora com 3 crianças. Deus, eu não estou bem. Tudo tão difícil, irmãos. Mas eu na casa do Senhor. Eu nunca abandonei o Senhor. Eu disse: não, Deus, eu morro contigo. Eu morro grudadinho, independente do que aconteça. Eu não volto, porque o Senhor sempre foi tão fiel em tantas coisas que o Senhor fez comigo. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas cura. E eu comecei a abençoar a minha gravidez. Eu comecei a abençoar a minha gestação. Eu comecei a abençoar os meus filhos. Eu comecei a pedir para Deus que me desse um casal. Eu comecei a pedir para Deus mudar a minha vida. Pedir para Deus tirar as minhas feridas. E eu fui vendo a luta do meu marido todo dia, para me honrar, todo dia para me conquistar, trazendo um doce, fazendo uma viagem com ele, indo para encontros de casal. E eu chegava lá e eu chorava, eu falava: Deus, eu não queria estar aqui nesse encontro de casais. E ele me levava para os encontros de casais. Na hora que o pastor falava: olha para a cara dele, diz que ama, ele falava: Maga, eu te amo. Eu abaixava a cabeça e chorava, e eu ficava quieta, chorava. Eu falava: Deus, eu não posso falar o mesmo para ele, eu não amo mais esse homem, eu não amo mais ele. E isso foi anos, irmãos, foi anos. E eu fui pedindo para o Senhor: cuida de mim. Até que um dia eu consegui dizer para o meu marido: eu te amo. E eu fui dizendo: eu te amo. E eu fui dizendo para ele:
eu te amo. E eu fui cuidando dele. Eu nunca deixei de cuidar dele, irmãos. Em todo esse momento, com toda essa dor. Sempre cuidei das roupas dele. Sempre cuidei dos perfumes dele, dos sapatos dele. Sempre cuidei das comidas que ele gostava. Por mais difícil que era para mim. Por mais difícil. Sempre falei com os meus filhos, sempre conversei com os meus filhos. Quantas vezes eu acredito que o meu marido me pegou conversando com os meus filhos, porque muitas vezes filhos conversam com o pai, com a mãe, e às vezes quer falar alguma coisa do pai, e eu lembro um dia, estava eu, o Jefão, conversando no quarto, e de repente ele entra, e eu falei, ele escutou o que nós estávamos conversando. E depois, sozinho, ele virou para mim e falou assim, você e o Jefão estavam falando mal de mim? Falei, não. O Jefão estava desabafando comigo e a gente estava conversando. Se você ouviu, por que você não chegou perto e você participou da nossa conversa? E se você quiser, eu chamo o Jefão e nós vamos conversar tudo o que nós estávamos conversando aquele dia. Que comigo é assim, irmão, preto no branco, olho no olho, sem raiva, sem mácula, sem nada. Vamos resolver o que nós temos para resolver. Mãe não coloca filho contra pai, pai não coloca filho contra mãe. Nós somos uma família, ainda que com defeito, ainda que com problemas. A Bíblia, ela é clara para todas essas coisas. Nós estamos na semana do altar da adoração. Nós estamos reconstruindo o nosso altar da adoração. Tudo isso que eu fiz por cada um dos meus filhos, tudo isso que eu fiz pelo meu marido. Dá a mão aqui, amor. Eu fui reconstruindo o meu altar da adoração diante do Senhor. Cada coisa que o meu marido foi fazendo para mim. O meu marido me deu um quarto de roupa, irmãos. Um quarto. Você sabe o que uma mulher tem um quarto de roupa? Eu tenho um quarto de roupa. Eu gasto, eu uso o cartão, passo no que eu quiser passar. Meu marido não fala um A para mim. Muitas vezes, eu faço compra para irmãs. Eu já comprei um enxoval de um bebê, guarda-roupa, berço, tudo. Fui lá, parcelei e ele nunca me disse nada. As decisões que eu tomo, meu marido não me recrimina, ele me apoia. O Senhor curou o meu lar. O Senhor curou o meu coração. O Senhor curou a minha casa. Hoje, no meio de toda a minha correria, eu fui lá comprar um presente do Dia dos Namorados para ele. Fui lá trocar o perfume dele, porque o perfume dele, ele já não sente mais o cheiro. Falei, eu não vou deixar passar em branco. Eu vou lá cuidar de quem realmente. Deus muda a história, Deus muda plano, Deus muda a situação, quando você resolve reconstruir o seu altar da adoração. Você quer reconstruir o seu altar da adoração? Eu não estou dizendo que a minha família é perfeita. Júlia não se mete na vida da Micaele, que não se mete na vida do Jefão, que não se mete na vida do Marco, que não se mete na vida da Tainara, que não se mete na vida do Jonathan. Quem se mete sou eu e ele. Tem pai e mãe. Quando eles precisam resolver qualquer problema entre eles, está chateada com o Jefão, vai lá, procura o Jefão em conversa. É assim que funciona. A minha casa, a sua casa tem que ser um altar da adoração. Nós não vivemos de máscara, nós não vivemos de aparência. O Senhor ansiou por este dia. Eu ansiei por esse dia de estar em cima desse altar. Sabe para quê? Para que a glória que se manifesta na minha vida se manifeste na vida da igreja. Eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher abençoada. Eu sou uma mulher curada. Porque o altar da adoração está sobre a minha vida. Você pode ficar de pé, irmãos? No ano de 2019, o Jefão passou o ano novo fora, tive vontade de matar ele. Sabe o que é matar? Matar. R$500 não vai pagar seu casamento, não. Você vai cantar lá no Jequitimá, você não vai pagar seu casamento, não. Mas eu fiquei muito doida de raiva. E disse assim, Deus, enquanto eu pude, eu carreguei. Enquanto pude, deu. Enquanto pude, eu fiz. Ele quer ir lá cantar. Mas tu vai mostrar para ele que esse R$500 vai entrar de um lado, vai sair do outro, não vale nada. Mas se ele adorar, se ele ficar na posição, se ele buscar, ele vai ver o que o Senhor vai fazer no casamento dele. Porque é isso que eu acredito. Se eu me der, e não é negociar com Deus não, irmã, eu faço voluntariamente.
Porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele dá para quem Ele quiser. E se Ele quiser, e se Ele não quiser, eu já tenho uma terra prometida, isso para mim está bom demais. Tá? Isso para mim já está bom demais. Bom demais. Você acha que não tem feridas? Aqui, ali, lá. Coisas que Deus precisa reconstruir? Tem. São meus filhos. É filho também. Isso aqui é minha nora, é filha. Trato ela como filha. Ele trato como filho. Aqui não tem diferença não. Dos meus filhos, deles não tem diferença não. Escondo lasanha, guardo lasanha para o Marco, para o Jonathan. A mesma coisa que eu faço para o Jefão. Tá? É igual, não tem não. É tudo filho. Ouve na mesma proporção, leva chibatada na mesma proporção. E assim por diante. É tudo filho. Falo, casou porque quis, entrou na família porque quis, agora é tudo profeta, é tudo homem de Deus, mulher de Deus, vamos fazer a obra e deixar o Senhor fazer. E agora nós vamos adorar o Senhor, amém? Vamos lá, Tainara? Você vai louvar ao Senhor. E quando ela se prepara, eu vou orar com você, coloque a mão no seu coração. Você quer ser uma mulher que outras mulheres olhem para você? Você quer que a sua mulher seja uma mulher que outras mulheres se identifiquem com ela? Ora por ela. Jesus, cura minha mulher. Sua mulher tem ferida. Ore pelo seu marido tem ferida. Você, né, não é porque nós queremos reconhecimento, não, irmão. Isso é natural, isso é natural. O Espírito, a luz, a unção do Senhor está sobre nós. E quando isso acontece, as pessoas se identificam, porque o Senhor faz isso sobre a nossa vida. Porque glorificado é o nome do Senhor. Oremos. Pai, o Senhor preparou a mesa, a ceia estava pronta, mas tinha tanta gente ferida, tanta gente machucada, tanta gente precisando de cura. Mas naquela noite o Senhor fez prodígios, milagres e maravilha. Então vem, Senhor, vem. Sopra o teu Espírito agora. Vai tirando, vai limpando. Vai, Senhor, vai passeando sobre este coração. Vai, Senhor, Deus de poder e da glória, mudando as vestes. Vai, Senhor, limpando as lágrimas. Vai, Senhor, trazendo o contentamento. Vai trazendo o sorriso. Vai trazendo alegria. Porque o altar é teu, o altar está preparado. Desce, assim como no dia de Elias, o teu fogo desceu e consumiu o altar. Consuma os nossos altares, Senhor. Consuma e mostra, Senhor, que nós podemos vencer. Uma família feliz, uma família sem mácula, uma família aonde o Senhor habita, aonde o Senhor mora, aonde o Espírito Santo pode passear no nosso meio. Te apresento cada um, cada coração. Faz grandes milagres, prodígios e maravilha, Pai. Assim como o Senhor tem feito em mim, na minha casa, no meu altar. Vem aqui, amor, dá a mão aqui, amor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, cantemos ao Senhor. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com a tua obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou.
Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Glória a Deus.